Na dogmática penal convencional, a culpa ou imprudência é a ausência do dever de cuidado, um erro de cálculo, um desvio da norma que poderia e deveria ter sido evitado. Muitos dizem que a culpa é um dolo fracassado, como se fosse a vontade que não chegou ao seu fim. Outros falam em imprudência, negligência, imperícia, três fantasmas epistemológicos que supõem um sujeito capaz de prever o futuro e agir com precisão sobre ele. Não se surpreenda, veremos que tudo isso é fantasia, erros epistemológicos clamando por desapego. Mas antes, curta o vídeo, se inscreve no canal e ative o sininho para receber as notificações, porque a conversa tá quente. De partida, convém anotar, nenhum sistema conserva estados futuros. O que se conserva são padrões no contínuo presente cambiante, padrões que se atualizam no fluir do viver, articulados por emoções e condutas no domínio da convivência. O futuro não existe como um estado a ser conservado. Só o contínuo presente cambiante se conserva a cada instante na forma de coerências operacionais. E é aqui que importa reforçar uma distinção fundamental. A emoção é o domínio relacional em que a sintaxe do agir se atualiza no presente do viver, especificando as condutas possíveis naquele instante. Ela não é um estado interno, nenhum sentimento vago. É, segundo o neurocientista português Antônio Damasio, um programa de ações. Para Humberto Maturana, a emoção é o espaço relacional que torna certas condutas possíveis e outras não. No aqui e agora do acoplamento sensório-operativo relacional entre o organismo e o nicho ecológico. Emocionear é o fluxo vivo de transição de uma emoção a outra, no presente do viver. É o próprio fluir relacional sensório-operacional do organismo em acoplamento com o nicho ecológico. Não é algo que se observa de fora, como sequência de estados. É o contínuo emergir e dissolver de domínios relacionais no entre, onde se conserva ou se rompe o padrão do conviver. E mais, a despeito do que disseram Freud, Jung e Lacan, a consciência não é um estado interno interpretável da mente. É uma experiência. O experimentar no agora, o dar-se conta de uma coerência no viver. Inconsciência não é a ausência de um estado psíquico, é o não se dar conta, o não experimentar, o não distinguir num instante a transição ou ruptura que se faz no emocionear. Por exemplo, no modelo pós-hermenêutico, a culpa não nasce da ausência de intenção interior. Ela emerge da não distinção de uma diferença relacional que exigia cuidado, de uma transição no emocionear que não foi percebida no momento em que o cuidado era juridicamente necessário. É o brincar que se converte em matar. O gesto, antes afetuoso, que sem ruído se transforma em lesão. A conduta não muda em sua forma visível, mas se desloca no fluido emocionear, compondo de súbito uma nova sintaxe relacional. Na atualização do acoplamento, a ação já não é a mesma, e as consequências agora pertencem a outra configuração. A criança morreu, e o pai, que apenas desejava ensinar, se vê enredado na distinção feita por outro. Não se trata de dolo, mas de culpa, porque a diferença que ele não viu se converteu numa sintaxe sensório operacional constitutivamente antijurídica. Ele só queria mostrar. O gesto era de afeto, curiosidade, talvez de orgulho. Limpava a arma, chamou o filho, explicou o funcionamento, mas não percebeu a transição no emocionear. A emoção mudou, o contexto mudou, o espaço relacional mudou. Mas ele seguiu no mesmo fazer, ignorando o que já fluía em um domínio que exigia outro cuidado. O disparo aconteceu, a criança caiu, o pai ficou. O mundo caiu com ele. Nesse instante, não há dolo, mas há culpa. Porque ele poderia ter cuidado e não cuidou. Poderia ter distinguido e não distinguiu. O juiz aqui não pergunta: o que você pensava? Ele distingue. Qual padrão você manteve?
e qual deixou de solver. A culpa se configura no presente do julgar, quando o observador distingue que o padrão conservador do conviver se rompeu por uma transição não cuidada no fluir do emocional. O motorista encontra uma agenda no veículo escolar e entrega a uma professora, acreditando ser material institucional. Ela guarda, só depois em casa, ao abri-la, percebe anotações suspeitas, nomes, cifras, menções a gastos eleitorais. Ela faz o que deve, leva a autoridade competente, segue os protocolos. Depois, outra professora afirma ser dona da agenda e noticia um suposto furto à autoridade policial. Mas houve furto? Houve dolo? Houve culpa? No modelo pós-hermenêutico, não. O motorista agiu sob uma sintaxe de zelo. A professora também. Não houve transição destrutiva, nem conservação de ruptura. Cada conduta ocorreu em um domínio emocional distinto e legítimo. Aqui, o que se distingue é outra diferença. Nem todo evento com efeito jurídico é crime. Nem toda cadeia de fatos exige castigo. A culpa, nesse novo direito, não é uma ficção mentalista, nem um artifício moral. Ela é um marcador de transições não cuidadas, de diferenças que se perderam sem distinção no fluido emocional. Não se trata de prever, trata-se de cuidar, não se trata de intenção, trata-se de sintaxe. A culpa interobjetiva não é a irmã menor do dolo, é a sua diferença lateral, o outro lado da convivência que se rompe. Não por querer, mas por não distinguir. Por isso, toda justiça responsiva precisa começar aqui, na coragem de ver quando alguém não rompeu por mal, mas também não cuidou do bem. Se tudo isso ainda parece abstrato, vamos a um caso concreto. No próximo episódio, vamos mergulhar no julgamento de Débora Rodrigues pela Suprema Corte Brasileira. Uma mulher, um batom vermelho, uma escultura vandalizada e uma sentença que nos obriga a perguntar: que configuração relacional realmente estava em jogo ali?